Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, 21 de junho de 2025. Vamos hoje conversar de alma para alma e tentar aqui trazer algum alento para todos vocês que escutem esse áudio, para todos vocês que acompanham esse trabalho de pouco tempo ou há muito tempo. Já são quase 15 anos que trabalhamos aqui trazendo informações na tentativa sempre de cooperar com a evolução de cada um, pois estamos realmente na reta final desta grande caminhada da vida, deste planeta maravilhoso, porém, como escola, uma dura escola. Já falamos aqui anteriormente que a Terra é bem provável que seja a escola mais dura, não só da galáxia Via Láctea, mas de todo esse universo. E as razões, nós sabemos pouco delas, porque a nossa consciência ainda está embotada sob o véu do esquecimento, mas aos poucos já vamos tomando conhecimento e mais adiante saberemos de fato. A grande missão de cada alma que aqui aportou, a fim de fazer essa experiência que serve de conhecimento para a nossa mônada, nossas versões mais elevadas, mas principalmente para todas as almas do cosmo infinito. Estamos passando um momento muito importante e parece que a vida se transformou numa montanha russa impressionante. Estamos intercalando momentos de esperança, de confiança, de serenidade, com momentos de grande angústia, de grande preocupação, ansiedade. Estamos trazendo para ser iluminado todos os nossos traumas, que são as nossas sombras internas. Memórias de outras vidas chegam, parece que em comboio, e nos fazem obrigatoriamente a iluminar essas sombras através da consciência plena, através da consciência momentânea, dentro daquilo que entendemos, dentro daquilo que podemos assimilar. Porque se há sombras internas, a luz externa já está tão intensa que é o momento de trazer para o externo e iluminar essas sombras definitivamente. Muitos dizem que sentem ansiedade intensa. Outros dizem que sentem muito medo. Outros dizem que sentem raiva. Do nada aparece uma raiva intensa e do nada também some, assim como todos os sintomas negativos chegam de uma forma inesperada e muito intensa, mas também, assim como chegam, de repente se vão e depois retornam, às vezes num sentimento, às vezes no outro sentimento, porque esta máquina trituradora de traumas e de lembranças e memórias vividas na dor e no sofrimento parece que não é desligada. Mas compreender o que está se passando ajuda muito a aliviar e a diminuir e a apressar também a passagem dessas memórias pela nossa consciência biográfica. Não há outra forma de iluminar a sombra sem trazê-las para a luz. A alma, pois nós somos esta alma, esta consciência, sabe o seu histórico, sabe o que foi e sabe o que virá.
Isso também traz um certo desconforto, porque é uma emoção diferente das emoções que nós somos acostumados a sentir. Muitas vezes confundimos essa emoção com estresse, com ansiedade, mas eu prefiro dizer que esta sensação que você sente não é nem estresse, nem ansiedade, é, na verdade, uma angústia. Então, se você se sente angustiado, lembre-se que faz parte deste momento. Não há nada de errado contigo e nem com o mundo. Eu sei que a maioria de vocês ainda olham o mundo com o olhar de antigamente, de alguns anos atrás. É normal. Nós estamos habituados a certas coisas e os hábitos não são fáceis de mudá-los. As crenças também não são fáceis de desenraizá-las, porque elas estão muito fortes e profundas em todos nós. Para complicar, nós temos as informações, principalmente midiáticas, que teimam em continuar e persistir naquela informação que eu não tenho nenhum pudor em dizer que é desinformação. Inverter os seus papéis de quase tudo que se vê e se sente ultimamente. E as mídias estão sendo pagas realmente para desinformar, porque é o serviço que elas são pagas para fazer e vão fazer. Obviamente, quem é pago tem que prestar conta do serviço. Não vamos aqui criticar quem quer que seja, apenas observar. Seja um observador, seja um espectador. Não seja um partícipe do drama, como já foi dito aqui tantas vezes. Porque não há motivo para os dramas. O pior nós já vencemos, já passamos ao longo das centenas ou até milhares de encarnações. Por que agora voltar ao picadeiro e voltar a ser ator de um personagem que já vivemos? O personagem do medo, do trauma, da raiva, do crime, da perseguição, da tristeza, do sofrimento, enfim, tudo que nós já vivemos de ruim, porque o que vivemos de bom parece que não pesa nada, e de fato não pesa, porque são experiências elevadas. Mas tudo aquilo que já vivemos e sentimos em qualquer vida passada ou nesta encarnação atual, fazia parte do roteiro, do personagem que cada um de nós representou. Não há como aprender, como sentir uma experiência se não for vivida e sentida de fato como real. Por isso a terceira dimensão, o mundo de provas e expiações, não passa de uma holografia, de uma ilusão. Mas nós precisamos viver aquilo de uma forma muito intensa. E como se vive de uma forma intensa? Se nós soubéssemos que o personagem seria apenas um personagem, mas a sabedoria da providência divina criou então um dispositivo que nos leva a viver cada encarnação como se fosse única, submetidos ao véu do esquecimento de quem nós somos e também das vidas já vividas, as encarnações passadas. E assim nós vivemos como uma única vida, cada encarnação.
E é interessante que cada encarnação a alma escolhe um personagem, muitas vezes completamente diferente, oposto da anterior ou das anteriores. E isso se justifica porque nós precisamos experienciar todas as possibilidades da nossa consciência criadora. Aquilo que uma consciência humana em determinado caminhar, cada ponto dessa caminhada, ela tem um grau de expansão que é gradativo, como um degrau, ou cada degrau de uma longa escada. Então, em cada degrau dessa escada, a consciência está num ponto de evolução e ela vai experienciar aquilo que está pronta para experienciar, para criar. Cada consciência humana sente do seu modo, da sua forma, de acordo com aquilo que compreende, entende e assimila. E esta é a beleza desta escola de almas, porque não há outra igual no universo infinito. As almas que aqui vieram, e pelas informações que já nos foram passadas, parece que entre 80 a 90 bilhões de almas passaram pelo planeta Terra ao longo dos tempos. Em diversas épocas, em diversas civilizações. Cada civilização teve o seu grau de experimento, porque a Terra também é uma consciência. E ela também evolui junto com as civilizações que aqui aportam. Então a experiência de uma civilização de 50 milhões de anos não é a mesma consciência dessa civilização atual. Isto é óbvio, pois a Terra era uma outra figura, uma outra configuração consciencial, energética, de frequência diferente. Se nós formos analisar friamente e de uma forma sem limites, porque o grande problema hoje é que as pessoas são limitadas e muitas vezes preferem colocar mais limites. Aquilo que não tem certeza, aquilo que não é palpável, aquilo que não é realmente demonstrado através de provas, de cálculos, as pessoas não acreditam. Esse é o grande problema limitador. Quantas vezes nós dissemos aqui, permita-se aquilo que você não conhece, que você não sabe. Assim você abre portas. Quando você não se permite, você fecha todas as portas, todas as possibilidades. E aí a consciência fica espremida naquele quadrado, já conhecido. É aquilo que nós chamamos de zona de conforto. Está espremida, mas está tranquila, porque o cantinho já está quente. É como aquela cama numa noite de inverno. É gelado. Está tudo gelado, mas depois de uns tempinhos que a pessoa deita, aquela cama fica quentinha. Se a pessoa levanta para fazer qualquer coisa que seja, rapidamente volta para a cama, encontra a cama quentinha. É a zona de conforto. Nós estamos assim, muitas vezes, preferindo a zona de conforto da nossa consciência porque dá menos trabalho. Não precisamos fazer grandes coisas. Mas se tudo o que nós precisamos é um esforço para avançar, é como uma caminhada, se eu não movo as pernas, se eu não faço um pequeno esforço, eu não saio do lugar. Então agora nós estamos indo para um ponto realmente importante nessa caminhada, e a alma sabe o que vem pela frente, mas a nossa mente
controlador, o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho, prefere aquilo que nós já conhecemos. Isso cria um impasse, como uma queda de braço, entre a nossa luz e a nossa sombra interna. Lembrando que a sombra é o nosso ego. E a luz é a nossa consciência plena, a nossa alma, a centelha divina, o átomo semente divino, que veio da fonte, que é pura luz. Então nós temos agora que entender que há momentos que nós damos um pouco de corda, como se diz, para a nossa consciência avançar. Porque é uma necessidade natural, é inata em nós, precisamos nos permitir o avanço. Mas tem aquele momento que o nosso ego não quer a mudança. O ego é o grande inimigo da mudança, qualquer que seja. Então nós damos importância para o ego, aí vem aquela baixa frequência, porque o ego é baixa frequência. Então nós estamos nesta montanha russa. Ora embarcamos no ego, ora nós permitimos que a consciência se expanda. Quando nós permitimos que a consciência se expanda, nós subimos nesta montanha russa lá no alto. Quando nós prendemos as nossas sombras ao nosso ego, nós vamos para o ponto lá embaixo. Então é um sobe e desce. Rápido, constante, cada vez mais intenso e mais rápido. O alto e o baixo, que antes levava às vezes uma encarnação inteira, depois algumas décadas, alguns anos, agora acontece várias vezes no mesmo dia. Você acorda bem, daqui a pouco está ruim, depois está bem de novo, depois está ruim outra vez. Às vezes você deita ruim, acorda maravilhosamente bem. Durante o dia temos altos e baixos a todo instante. À noite nós deitamos bem, acordamos mal ou vice-versa, porque é à noite enquanto dormimos que muitas coisas são ajustadas também, não somente no nosso corpo físico, já que estamos mudando a frequência, o DNA também, mas também a alma faz os seus ajustes. A alma não dorme. Enquanto o corpo descansa, ela faz os trabalhos que ela precisa fazer, enquanto a nossa mente fica quieta, porque quando dormimos a nossa mente nos dá uma trégua, o nosso ego dá uma trégua. Não temos resistência. Enquanto estamos acordados, a nossa mente trabalha sem parar. E é ela que coloca a resistência das mudanças. É ela que arquiteta infinitas possibilidades de ação. Muitas vezes, enquanto estamos acordados, a nossa alma fica quieta porque ela não sabe o que fazer, já que nós não decidimos. Mas enquanto nós dormimos, ela faz os seus ajustes sem a intromissão da nossa mente turbulenta. É óbvio que se a pessoa se compraz no mal, a alma, enquanto o corpo dorme, vai fazer a festa, como se diz, com os seus comparsas. A sua turma, por afinidade, por compatibilidade. E isso também quem se compraz no bem, da mesma forma. Enquanto o corpo dorme, a alma se desloca na velocidade da luz, porque ela é luz. Em questão de segundos, ela pode ir para o outro lado do planeta, resolver uma porção de coisas que fisicamente levaria semanas ou meses. Isso é uma coisa fantástica porque
aos poucos nós vamos começar a entender, e já estamos nesse processo, estamos começando a entender a vida. Estamos começando a entender, de fato, quem nós somos, qual é o nosso propósito de estar aqui. E nesta confusão de saber e não saber, faz com que nós sentimos angustiados. Porque as coisas se definem muito rapidamente, muitas vezes não dá tempo nem de assimilar. Às vezes nós entramos num período de desconforto, porque talvez lá no nosso subconsciente tenha coisas ainda pesadas para serem limpas, e isso nos angustia porque o tempo é curto. Mas não sabemos o motivo dessa angústia, porque a nossa consciência biográfica, a nossa mente, não consegue entender. O que nós estamos propondo para estes dias atuais? Tentar entender isso e não aumentar o desconforto. Muitas pessoas acham que estão ficando doentes, muitas pessoas acham que estão indo para o caminho errado, muitas pessoas acham que não encontraram o seu propósito de vida e ficam criando monstros inexistentes. Como eu já disse uma vez aqui, os inimigos do Sanchopancha, os moinhos de vento, invisíveis para os outros, mas visíveis para a nossa consciência que está tumultuada. Olhar para dentro, compreender isso e dizer, sim, estamos passando pela fase final dos ajustes, isso é normal, isso não é problema, isso já passa. É apenas um ajuste de frequência, de energia. É um alargamento da consciência, um esticar deste elástico, porque a nossa mente consciente, não a mente barulhenta, a consciência nossa, ela é elástica. O esticar deste elástico está realmente num tempo que ele chega ao extremo. Entender isso e saber que tudo é muito rápido. Olha para os teus dias anteriores ao hoje. Quantas situações dessas aconteceram? Momentos angustiantes e daqui a pouco do nada passa. Então, como nós dissemos sempre, tudo passa e agora é tudo muito rápido. Não se estresse, não se angustie, não entre na frequência da ansiedade, do medo, da preocupação desnecessária. Se nós somos luz, nós somos aqui materializados em forma da materialização dessa luz, dos pranas, as cores da luz, o espectro solar, as cores do arco-íris, as cores do nosso chakra. Nós somos esse espectro de luz. Quando você respira os pranas, você se abastece. É claro que também essa luz está nos alimentos sólidos, na água. Mas o ar você está respirando a cada poucos segundos. Você inspira os pranas e expira as tuas sombras. Você inspira a luz, manda para fora as tuas sombras. Você inspira a cura e manda para fora as tuas dores. Essa troca energética é a coisa mais fantástica que existe. Um dia nós vamos entender realmente que mecanismo espetacular é a respiração. Por isso que muitas vezes
algumas mensagens recebidas lá 7, 8, 10, 15 anos atrás, sempre dizia que o ar, a respiração é o sopro da vida. Sim, obviamente, se nós não respiramos, a vida acaba. Mas não é por falta de oxigênio, como se imagina, embora o oxigênio faça parte do ar que nós respiramos. É o prana, é aquilo que cria a vida, aquilo que nos deu a vida. Tanto é que quando um bebê nasce, o primeiro passo é fazer ele respirar, dar aquela respirada. E o bebê chora. Por quê? Aquele primeiro ar que ele absorve, que ele leva para dentro de si, chega a queimar a garganta, os canais que levam ao pulmão, dá aquela queimadinha, por isso ele chora. E no choro ele força a respiração. É como se fosse acionar um motor, como antigamente se usava a manivela para fazer um motor funcionar. Hoje é tudo automático, mas eu lembro quando era criança que os automóveis tinham uma manivela e alguém tinha que girar aquela manivela e era muito difícil. Ainda mais se era um caminhão. Precisava uma força enorme. Dava aquela girada e o motor pegava. Pegava no arranque, como se dizia na época. Então hoje nós vemos que a respiração, que é o sopro da vida, quando um bebê nasce, ele pega no arranque também, aquela puxada de ar. E aquela queimada faz com que ele acelere e aí ele engrena o ritmo. A respiração, ela troca a energia de tal forma que quando você se sente com medo, com raiva, com culpa, com ressentimento, e também quando você sente ansiedade, o estresse, a angústia, falamos aqui hoje sobre a angústia, a solução é você lembrar que você tem o remédio gratuito, instantâneo, e que não te custa mais que 2, 3 minutos. A respiração. Pare de pensar no problema, em tudo que você está arquitetando naquele momento, e apenas se concentre na respiração. Inspire o ar pelo nariz, lenta e profundamente, sentindo o trajeto do ar até o pulmão. Infla o abdômen, o peito, e faça com que aquele ar tome conta de toda essa região, independente do pulmão. Que preencha o teu peito e o teu abdômen. E solte pela boca. Sentindo aquela energia ruim que você estava sentindo indo embora. Nós sempre dizemos aqui, em postagens anteriores, basta 3 respirações. Isso leva o quê? 2 minutos? 3 minutos, depende do prolongamento da respiração. Mas geralmente, 3 respirações desse tipo é 2 minutos. Você faz a troca energética. Então a montanha russa que estava te levando lá para baixo, te leva lá em cima instantaneamente. É um passe de mágica. Faça a experiência. Até uma dor que você está sentindo em alguma parte do corpo, você faz a respiração e joga lá naquela dor e limpa com aquele ar. Você sente, mesmo que seja passageiro, mas você sente. Porque é a prova que te diz, sim, você consegue, você pode. Às vezes a gente duvida, então sentiu aquele alívio, mas já volta, porque nós não colocamos a energia, a frequência da cura suficiente para limpar definitivamente. Mas
é uma prática. Se você fizer uma sequência de práticas, mais adiante isso se torna habitual e automático. Não é preciso tanto esforço, mas é preciso um pouco de persistência, de confiança, de acreditar, de colocar frequência. Quando você manda energia para uma pessoa, você coloca sem a dúvida, sem o medo. A pessoa te pede uma força, você envia e você diz sim, já vai passar, já confia, acredita, vou te mandar energia. E funciona. Por quê? Porque você não coloca dúvida. Quando é para você, você coloca o ponto de interrogação. Por que isso? Porque você não acredita. Então tem o ponto de interrogação, tem a dúvida. Não pode funcionar quando a energia é conflitante, quando a frequência é conflitante. É preciso colocar em alinhamento. Muitas vezes nós precisamos praticar até conseguir isso, não é de um dia para outro. Mas nós podemos aliviar, principalmente esta angústia que está tomando conta. Parece uma fila interminável, você tem uma angústia um dia, depois tem no outro, e às vezes, várias vezes durante o dia. Nós vamos precisar compreender isso que está acontecendo, que é o ajuste final. Não entrar na linha do medo e fazer a nossa parte, liberando essa energia. Por que que vamos nos entupir de medicamentos que têm os seus efeitos colaterais se não há necessidade? Obviamente que há momentos que precisa também do medicamento. Mas não é sempre necessário. Às vezes a respiração, a compreensão, a paciência, a tolerância, a aceitação é o remédio mais prático, está na nossa mão e não custa nada e não tem efeitos colaterais. Nosso corpo está mudando o seu DNA, está fazendo ajustes. Isso é uma coisa que ainda não podemos nem compreender o tamanho disso tudo. Nós temos 12 fitas de DNA e tínhamos apenas 2 ativas, sempre foi assim, e agora vamos ativar as 10 restantes. Alguém pode imaginar o tamanho energético disso? Eu diria que é um milagre que a gente consegue suportar isso tudo. Então, alguns sintomas também são deste ajuste. Tem ajustes que são feitos enquanto estamos acordados, porque precisa estar ciente disso, e tem ajustes que são feitos enquanto estamos dormindo, porque não precisamos estar atentos. Tudo é perfeito. A perfeição do plano maior. E nós não confiamos neste plano, por isso temos os problemas. Tantos problemas desnecessários, como medo, angústia, estresse. Às vezes até raiva, ansiedade. Perdemos um tempo precioso. Vamos subir a montanha e vamos olhar do alto. Que paisagem maravilhosa. Vamos ver a nossa trajetória. Quanto já andamos? Aonde estamos? E falta tão pouco para chegar ao final dessa caminhada. E assim nós vamos nos sentir mais confiantes, mais tranquilos e vamos ajudar a tirar essa angústia que nos maltrata, de certa forma, muito ainda e desnecessariamente.
Então, se você se encaixa naquilo que foi dito aqui hoje, faça algumas mudanças, mas acima de tudo, faça exercícios de respiração. É tão simples, tão rápido. Você pode fazer sempre que se sinta angustiado, com medo, com raiva. Você tem as ferramentas inatas que você trouxe desde que você aceitou vir para este planeta, escola, aprender as lições daqui. Você trouxe todas as ferramentas, trouxe a mochila, aquela mochilinha que todo aluno leva quando vai para a escola. E assim, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.